Jesus no Lar, Neio Lúcio, 25. A visita da verdade. Certa feita, o mestre disse que só a verdade fará o homem livre, e talvez porque não pudesse atingir de imediato a vastíssima extensão da sua afirmativa, Pedro perguntou no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática a expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar a sua sublime fulguração. Porém, reparando que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgiu, certo devoto se demorava implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, apesar de, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. Dizia em gritos comoventes que o ar empestado o sufocava. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Então, ele se declarava infeliz porque estava naquela caverna, naquela escuridão. Mas, na verdade, ele se sentia superior, ou seja, ele se sentia bom demais para estar naquela situação. E queria uma saída fácil. Queria sair daquela situação porque achava que não merecia estar lá. Então, aqui dá para a gente parar e pensar: qual a minha cegueira? Ou seja, qual a parte de mim que os outros enxergam, mas que eu não consigo perceber? O que eu estou fazendo, achando que eu estou fazendo certo, só que não. Qual é a saída para esse problema que eu estou vivenciando? Se for problema financeiro, por exemplo, como eu conseguirei dinheiro para resolver o problema? Eu não consigo enxergar porque eu estou naquela situação. O que me levou a essa situação? O que essa situação quer me mostrar, quer me ensinar? Afirmava-se robusto, apto, aproveitável, porque motivo era conservado ali naquele isolamento doloroso. Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Então, na verdade, em primeiro lugar, é preciso sair da queixa e lamentação para poder achar a porta que nos leva a sair do problema. Quantas vezes nós estamos fechados em nossas cavernas vivendo uma ilusão? Ah, se eu não estivesse com esse problema, eu poderia estar fazendo isso ou aquilo, poderia estar ajudando pessoas. E nessa, estamos nos reconhecendo injustiçados por estar com esse problema e ficamos chorando, lamentando, e naquela ideia fixa do sofrimento não conseguimos ver a saída. Continuamos no automatismo, assumimos tantas obrigações, tantas exigências para dar conta das expectativas. Portanto, continuamos sofrendo, precisando olhar para dentro da nossa caverna, para nossos problemas, para as nossas dificuldades. Será que se eu parar de sonhar,
que quando eu sair da minha caverna eu vou fazer isso ou aquilo, eu não poderia começar a fazer com os recursos que eu tenho e ser feliz por ter esses recursos? Não seria mais lógico parar de jogar para um futuro que eu nem sei se será como eu quero, né? E iniciar o que eu faria se, notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Como assim? Mandou-lhe a fé. Quando a gente está entre a revolta e a amargura, chorando, a gente acaba orando, pedindo ajuda para o alto. Não é uma fé com letra maiúscula, mas como nenhuma oração fica sem resposta, acaba chegando uma mensagem através de uma figurinha de bom dia, acaba chegando alguma mensagem nas redes sociais, algo que ouvimos em uma palestra, enfim, algo que nos chama a atenção. Ou seja, a ajuda vem até mesmo através de um desafeto. O desafeto nos ensina mais do que os amigos, porque o amigo muitas vezes passa a mão na nossa cabeça, mas o inimigo nos joga na cara que não conseguimos ver, né? Então, depois do impacto, é bom deixar o melindre o mais rápido possível, porque é sempre bom prestar atenção ao que ele disse. Ali tem algo que precisamos enxergar com os olhos de ver. Então não basta pedir, é preciso estar atenta. Preciso enxergar, querer enxergar, né? Sabemos que Deus não desampara ninguém, portanto a resposta vem. Mas se não estivermos atentos, não conseguiremos entender a resposta das nossas orações. Queria fugir ao monturo e, como se aumentassem as suas lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. Então, depois de ensinar a confiar, vem a lição do esperar. Não esperar que aconteça um milagre, é esperar que o que se quer tenha possibilidade de acontecer. Ter esperança significa acreditar que algo muito desejado é possível e vai se realizar. Talvez não da forma como a gente quer, talvez não na hora que a gente quer, mas vai se realizar. É um sentimento de confiança e otimismo no futuro, que serve como impulso vital para enfrentar adversidades e manter a motivação, mesmo quando a situação atual é muito difícil. Ou seja, não é esperar passivamente, é esperar com ação. É ter a coragem de agir, trabalhar e construir a realidade que se deseja alcançar. É o desejo de que aconteça, que o que aconteça deve ser acompanhado de algum planejamento dos passos que devem ser dados para encontrar caminhos para atingir o objetivo, acreditando que se tem força necessária para fazer as coisas acontecerem. A emissária afagou sua fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar o seu pranto desesperado.
Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas, decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Pois é, todos nós conhecemos alguém assim. Por mais que venham os recursos para ajudar, a pessoa continua se lamentando. Lamentação é uma energia gasta em vão. É um estado de estagnação onde a pessoa desperdiça o tempo em horas vazias ou remoendo o passado, em vez de focar na ação, no trabalho, na transformação do próprio destino. Condoído, o Senhor determinou que a caridade o procurasse. A nova mensageira o acariciou e o alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho, como se fosse sua abnegada mãe. Então, primeira fé, acredita, você vai conseguir. Depois a esperança com a confiança e o otimismo. Aí vem a caridade, pegando no colo, carinhando. E mesmo assim a pessoa não sai do vitimismo, não dá um passo na direção da porta libertadora que ela pede e, portanto, continua no ambiente fértil, lá no monturo que ele falou lá em cima, né? Mas, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora do esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, vamos lembrar que ele estava na caverna, né, na cegueira, o infortunado então se viu tal qual era e se apavorou. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas, da cabeça aos pés, e agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. Pois é, nós somos herdeiros de nós mesmos, colhemos o que plantamos. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena abria sua porta de libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitante frente a frente para aprender a limpar-se e se purificar, fugiu apavorado em busca de outra forna, de outra caverna, né? Onde conseguisse esconder a própria miséria, que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente implorando ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e irritantes. Mas, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Então, precisamos nos colocar no lugar desse ser, identificar em que caverna nos colocamos, que cegueira é essa que não nos deixa ver o que devemos ver, o que não queremos enxergar. Que será que nós não queremos enxergar? Que porta é essa que a gente pede, recebe e não identifica? Continua pedindo e se lamentando
por não ver essa porta. Recebemos muitas vezes a visita da fé, da esperança, da caridade e de tantas outras mensageiras que não reconhecemos. Precisamos reconhecer qual a nossa parte, ou seja, o que depende de nós. O que eu preciso fazer para mudar a situação? Plantar e esperar o tempo da colheita. Entrega a semente e confia. Porque a parte que não depende de nós, o tempo entre o plantio e a colheita, é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Se a gente não entregar, não confiar, vai perder tanto tempo com a ansiedade que vai se perder, ou seja, não vai fazer o que depende da gente. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.